Olá, meus amigos. Cumprimento a todos vocês com a glória da paz de Jesus. Hoje são exatamente, dia 7. Isso, graças a Deus. Já são dia 7 de outubro de 2022, para a glória de Deus. Sexta-feira, uma sexta-feira agraciada por Deus. E aproveitando essa oportunidade que o Senhor nos concede, eu quero deixar uma mensagem para você. Isto para você mesmo, para todos nós, né? Você talvez pensa que tudo para você é lícito. Possuir, fazer, compartilhar. Muitas das vezes pensamos que tudo nos é lícito fazermos para termos de expressão a liberdade. Mas não é bem assim. Todos nós, eu, você, nós, todos nós temos limitações, disciplinas, regras, doutrinas. Então nós não temos totalmente liberdade em todas as coisas. Você tem liberdade de falar no momento certo, tem a liberdade de não falar, você tem a liberdade de ouvir determinada coisa, você também tem a liberdade de não ouvir determinada coisa. Então nós somos limitados, nem tudo é para nós fazermos, ouvirmos, falarmos, até mesmo nós olharmos. Você sabia que o pecado do homem, o pecado não está em nós vermos algo? Graças a Deus nós temos uma boa visão. Então, o homem e a mulher, eles podem ver de tudo. Você pode ver o mal e pode ver o bem. Eu posso ver muitas coisas má diante dos meus olhos. Te dou um exemplo. Há coisas que verdadeiramente nos trazem cobiça. Um exemplo, não é pecado você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, não é pecado você ver uma pessoa seminua passando diante dos seus olhos. Não é pecado um homem olhar para a mulher, ver uma mulher que passou diante dos olhos dele seminua. O pecado está em permanecermos olhando aquilo que não nos é lícito e que nós venhamos cobiçarmos. Deve você estar numa rua, passeando pela rua, e de repente passou ali um homem, falando para o homem, um exemplo. Você está numa rua aí, de repente passou ali uma mulher seminua. Você viu, graças a Deus você viu, você tem bons olhos, você pôde contemplar e viu que passou diante dos seus olhos. Aí passou ali, você é homem de Deus, se querem, você quer se colocar na posição de um homem fiel, fugindo da presença do mal. Então você viu, graças a Deus você pôde ver, você viu com os teus olhos. Não é pecado você ver aquilo que passa diante dos seus olhos. O pecado está em permanecermos olhando aquilo que não nos é lícito, permanecermos olhando, porque vem a cobiça. É que o Senhor Jesus disse, se nós olharmos para uma mulher, e em nosso coração cobiçá-la, nós já cometemos adultério. Então o pecado não foi você ver determinadas coisas que seja má. O pecado está em permanecermos olhando aquilo que não é lícito nós ficarmos olhando. Mas um homem de Deus não pode olhar para a mulher ou ver uma mulher passar diante dele? Pode. Você está na rua, caminhando, de repente passa ali uma mulher seminua, só de lingerie. Você viu. Passou diante do Senhor, você viu. Mas você vê não é constantemente o pecado. O pecado é você e eu, nós permanecermos olhando aquilo que vai nos trazer cobiça. E através da cobiça, o nosso corpo vai ser alimentado e nós vamos desejar determinada coisa e vai registrar em nossa mente e depois o coração vai transmitir, nos trazendo lembrança daquilo que nós vemos. Está entendendo bem?
Então, se o homem olhar para a mulher com o coração impuro, já adulterou contra ela. Porque ele viu. O pecado não foi ele ver, porque passou diante dos olhos, ele viu. Não é cego, ele viu, graças a Deus, ele viu, pode ver. Perdão. Mas o pecado está em permanecermos olhando, porque virá a cobiça. E a mesma coisa, uma mulher de Deus, não é pecado a mulher de Deus ver um homem seminu. Depois a mulher de Deus está em determinado local, aí está passando na rua, e depois passou um homem só de cuequinha, igual Tarzan. E ela viu, passou diante dos olhos dela. Graças a Deus que ela pôde ver, tem bons olhos, ela viu. Porque passou diante dos olhos dela. Mas ela só não vai poder cobiçá-lo através de um olhar. Ela passou diante dos olhos dela, ela viu. Mas o pecado está em permanecer olhando. Permanecer, fixar os olhos, começar a ficar ali observando. Aí vem a cobiça, aí vai alimentar o coração e verdadeiramente estará uma cobiça pecaminosa. O pecado de Davi no adultério não foi simplesmente pelo fato de Davi ter visto Betseba tomando banho. Ele estava, segundo a Bíblia, o nosso irmão Davi estava no terraço, ali tranquilo, e de repente olhou para baixo, ele viu Betseba, uma mulher bonita, segundo a Bíblia, formosa, banhando-se. Ele viu, o pecado não foi ele ver, porque ele olhou, então ele viu. Diante dos olhos dele, o pecado de Davi foi permanecer olhando. Porque na permanência de olhar, veio gerar cobiça. E Davi, olhando para aquela mulher, permanecendo olhando, veio alimentar a alma dele, que é o corpo físico, veio desejá-la. Através da cobiça, veio colocar no coração dele e alimentou o corpo, a alma dele. Aí ele teve o desejo. Aí, infelizmente, foi a decepção. Ele foi e adulterou aquela mulher. Mandaram trazer ela até ele. Ainda mandou matar o homem, o esposo dela, Urias. Colocou Urias diante da guerra para que ele venha morrer. E isso, Davi foi esperto. Ele colocou o esposo de Betseba diante de uma guerra para que esse homem viesse a morrer. E esse Urias morrendo, Davi pensou que estaria ali em liberdade de possuir aquela mulher. Mas o Senhor repreendeu, usando o servo dele. Então lembre-se, o pecado de Davi não foi simplesmente pelo fato de ele olhar, ver Betseba se banhando lá embaixo. O pecado de Davi foi permanecer olhando. Ele permaneceu olhando e nessa permanência em olhar veio a cobiça. E através da cobiça veio o desejo carnal e veio a possuí-la. E cometeu homicídio da vida de um homem inocente. Ele logo pensou, eu não posso possuir, perdão, eu não posso possuir a mulher de Urias, ele em vida. Deve ter pensado isso, né? Então, se o povo descobrir que eu adulterei com Betseba, diante do marido dela vivo, eu seria apedrejado, porque eu estaria adulterando. Então, se eu matar Urias, estou livre. Olha que diabo é astuto. Aí vem a decadência da história de Davi, do adultério. Então lembre, meu querido, você é homem de Deus. Se você está na rua, está numa casa, de repente passou uma mulher seminua diante dos seus olhos, você viu, porque Deus te deu dois olhos. Muitas você pode ver diante dos seus olhos. Aí deve passar uma jovem, acabou saindo da praia, e veio ele toda de lingerie, passou diante dos seus olhos, você viu. O pecado é você ver, porque você viu os irmãos, olha, você viu, graças a Deus você viu. Mas o pecado está em permanecer, fixar o teu olhar, que através daquela fixação de olhar, haverá cobiça, e dessa cobiça alimentará o teu corpo. Então se o teu olho for bom, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Porque você olhou, viu e persistiu em olhar aquilo que não é lícito nós ficamos observando com nossos olhos. Veio a cobiça e veio o desejo carnal e assim pecar contra Deus. Então, para a tua meditação nesta manhã de sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022, para a tua meditação, é pecado, irmão Márcio,
um homem crente vê uma mulher seminua nos seus olhos? Não é pecado ele ver, porque está diante dos olhos dele. Passou diante dos olhos dele. O pecado está em permanecer olhando para que venha gerar a cobiça e o desejo carnal e venha ali adulterar contra ela, mesmo não tendo contato físico. Mas ele desejou. Aí diz a palavra de Deus que se eu olhar para uma mulher com meus olhos, isso, se nós olharmos e a desejá-la, em nosso coração já cometemos adultério contra ela. Por quê? Eu vi uma mulher seminua e comecei a fixar meus olhos, a permanecer olhando, eu vim alimentar o meu corpo físico. Aí veio surgiu o desejo carnal. E na minha mente ficou aquilo refletido. E depois trará o meu conhecimento do meu corpo físico e eu estarei com desejo carnal. E aí estarei pecando contra Deus. Mesma coisa assim, não é pecado uma mulher de Deus ver um homem bonito, formoso, talvez passou só de uma peça íntima, só passou de um momento ali, diante dos olhos dela. Ela viu aquele homem, vamos supor, está na rua, ela está lá no Rio de Janeiro, de repente, diante dela passou um homem ali, só de cuequinha. Ela viu, o pecado não foi ela ver, porque ela tem olhos para ver tudo, mas porém, o pecado está em ela permanecer olhando, fixando seus olhos naquela determinada coisa, para que venha ser cobiçado. Aí está o pecado. Então lembre-se, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, de cobiça, todo o teu corpo será tenebroso. Agradeça a Deus por você poder ver as coisas e também fugir da pressa do mal, desviar o teu olhar. Se os teus olhos escandalizam, arranca-o e lança fora. Desviar o olhar. Então, homem de Deus, mulher de Deus, lembre-se, não é pecado você ver. Você viu se a Priscila chegou? Chegou. Não é pecado, então você vê determinada coisa. O pecado está você permanecer olhando e gerar ali a cobiça para alimentar o teu desejo físico. Amém? Que Deus vos abençoe. Lembre-se, Davi, o pecado de Davi não foi ver Betseba diante dos olhos dele. O pecado foi ele permanecer, fixar os teus olhos e permanecer olhando ela nua, se banhando, e veio a cobiçar e alimentar o corpo físico dele. E depois veio ali cometer um homicídio, pensando que através do homicídio de Urias ele teria livre acesso a Betseba. Então medite. Deus é bom o tempo todo. Então nunca deixe a influência dos nossos olhares contaminar o nosso corpo. Porque se teus olhos forem bons, você desviar os seus olhos das coisas erradas, você vai vencer. E todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, você olhar uma coisa e ficar permanecendo, fixar, permanecer olhando aquilo que é ilícito e vir a desejar, estar ali um pecado diante de você, alimentando o teu corpo físico, e viemos pecar contra Deus. Que Deus vos abençoe do teu amigo e irmão Márcio Leite, ok?